Mais um dia para a gente falar de livros aqui no Sujeito Literário. Vamos conversar hoje sobre as minhas primeiras leituras do ano de 2023. Janeiro foi um mês muito legal para mim aqui. Quero dividir isso com vocês no Sujeito Literário. Consegui fazer 9 leituras, algo muito acima da média, pelo menos para o meu ritmo de leitura. É claro que isso se deve ao fato de que eu tive 20 dias de férias, então nesses 20 dias foi onde eu concentrei o maior número de leituras, li em torno de 6 livros nesses 20 dias, de forma tranquila, suave, bastante atenta, e foram livros que eu estava realmente com muita vontade de ler. Antes disso eu já tinha lido 3 livros, vou te falar quais foram eles, vou te convidar que te inscrevas aqui no canal caso não sejas inscrito e acione o sininho de notificação e também compartilhe o nosso vídeo se vocês acham que é interessante que nós continuemos aqui produzindo vídeos para este canal no YouTube. Caso não sejas também seguidor lá pelo Instagram, procura o perfil do Sujeito Literário, dá uma checada por lá também. Estes livros eu pretendo que eles retornem aqui para o canal em formato de resenhas, não todos, só a grande maioria eles voltarão porque eles permitem uma discussão bastante aprofundada, cada uma dessas obras. Eu não vou poder fazer isso aqui, mas vou te dizer quais foram eles e brevemente falar alguma coisinha a respeito destes livros, que é o que geralmente eu faço quando apresento vídeos em que eu falo das leituras que eu fiz ou que eu pretendo fazer. Este livro, o primeiro livro que eu li no mês de janeiro e o primeiro do ano de 2023, isso é bastante simbólico para mim, foi o livro de Sêneca, Sobre a Brevidade da Vida, um livro que agora, depois de lido, eu indicaria como porta de entrada não só para o estoicismo, quanto para a leitura, para quem pretende fazer leituras de livros da área da filosofia. Ele permite reflexões interessantíssimas, um texto que é do ano de 49 depois de Cristo, que permite que a gente possa pensar nos nossos dias de hoje a partir daquelas reflexões que já existiam aí, escritos de forma epistolar também, nas ideias em que Sêneca escreve estas cartas supostamente ao seu sogro, que seria o Paulino, né, que ele apresenta Pompeio Paulino, e algumas pessoas dizem que de fato ele era sogro de Sêneca, outras dizem que não, então não haveria um consenso em relação a isso. O fato é que estas cartas, né, essa forma como ele se dirige ao leitor, ela nos provoca ainda mais a reflexão e nos pega de jeito, como se ele estivesse falando conosco. E a reflexão a respeito do tempo ela é muito interessante, do ponto de vista filosófico, penso eu pelo menos, porque de fato a nossa vida é um lapso de instante. Eu já falei isso em outras obras que me deram a pensar, e aqui ele aprofunda isso nesse caráter filosófico, com referências da história de Roma, com ideias que perpassam também essa nossa urgência entre a vida e a morte, né? essa linha tênue que nos coloca sempre nesse estado de urgência entre viver e temer a morte, ou tentar desprezar a morte e ao mesmo tempo achar que temos muita vida pela frente, e as coisas também não funcionam assim. O tempo não só nosso, mas o tempo que a gente gasta, entre aspas, com outros. Então, quando a gente cede o nosso tempo para alguém, seja por livre e espontânea vontade, por carinho, por afeto, por amor, seja de modo que alguma situação, a gente se dá por conta depois de muito tempo, às vezes, alguém nos roubou, nos tomou esse tempo. Olha, é um livro que eu diria que é indispensável para qualquer tipo de leitor, por isso que eu voltarei a falar desta obra aqui. E eu quero te dizer que eu li nessa edição da Edipro, que vem com outras 2 obras no box aqui, que é o Manual de Epiteto e também Meditações de Marco Aurélio. Então acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais sobre o estoicismo, que eu não sou especialista, não sou filósofo, não tenho muito assim a contribuir para aprofundar esse debate, mas acho sim que dá, a partir das próprias reflexões, das anotações que eu fiz, trechos que eu destaquei, dá para a gente pensar bastante coisa legal aqui e discutir um pouco mais a respeito então desta grande obra sobre a brevidade da vida, um dos principais nomes aí do estoicismo, e a gente vai
falar mais a respeito aqui no Sujeito Literário. Depois de feita esta leitura, eu fui para um quadrinho e eu acabei lendo então uma adaptação, na verdade, mais uma obra do Chaboté. Chaboté, francês, quadrinista contemporâneo que tem suas obras publicadas pela Pipoca Nanquim. Eu já falei desse autor aqui no canal, já falei de pelo menos 3 ou 4 livros dele. Tem as resenhas aí, é só vocês darem uma procurada, posso deixar na descrição se quiserem também, qualquer coisa é só comentar aí que eu disponibilizo para vocês. Eu agora li Yellow Cab, que é uma obra baseada, uma adaptação do romance do Benoit Cohen, o Benoit Cohen, não saberia dizer certamente a pronúncia deste autor. Andei procurando o romance em si, porque é uma obra que nos aguça o interesse em ler o romance, tá? Por se tratar de uma adaptação. Tem a marca do Chaboté, não dá para dizer que é um livro que não esteja na média daqueles que eu li, mas não superou outros livros que eu li do autor, como por exemplo O Purgatório, Solitário e Um Pedaço de Madeira e Aço. Esses 3 aí são livros, realmente assim, se tivesse que falar entre os 4 aqui agora com Yellow Cab, esse não seria aquele que eu te indicaria como o melhor livro, né, do Chaboté. Agora nesse momento eu estou lendo em paralelo Moby Dick, da Antofágica, e o livro da adaptação da Pipoca Nanquim também, aqui essa edição que saiu pela Pipoca Nanquim, a adaptação do Chaboté para Moby Dick. Eu estou achando incrível também, tanto o quadrinho quanto o livro em si, mas isso é um papo para outra hora. Esta obra aqui, Yellow Cab, ela vai ter como personagem principal, na verdade, a própria cidade de Nova York e o ofício dos taxistas. É muito interessante, coloca uma discussão aqui que perpassa também a questão da xenofobia, as relações de trabalho ou de subemprego. Nós temos um personagem que é um diretor de cinema, que perdeu o tesão por fazer filmes, e ele decide que ele vai se transformar em motorista de táxi, mas não para viver como motorista de táxi, para experimentar isso na pele, como se de fato ele tivesse abandonado e essa carreira como diretor de cinema, e ele fica nessas contradições, mas também para tentar montar um roteiro de um filme a partir desta experiência, sendo que aí a personagem do filme não seria o próprio diretor de cinema ou um homem, e sim uma mulher. Ele queria adaptar as situações que ele estava vivendo, no caso, ao fato de que teria uma mulher no volante desse táxi dirigindo pelas ruas de Nova York. E aí tem aqui até uma discussão de por que um taxista, né, e não um motorista de aplicativos, como a gente tem aí o Uber, né? Bom, lendo a obra a gente vai entender também o porquê dessas questões. Aqui vai ter uma discussão muito interessante sobre a burocracia que envolve também, toda a certificação para que tu possas adentrar este mundo e cumprir este ofício, que é sim um ofício bastante nobre e bastante árduo, né, para aquelas pessoas que vivem aí de transportar outras pessoas para lá e para cá, e muitas vezes, né, quando se trata de uma cidade grande, mesmo como é o caso de Nova York, temendo pela própria vida. Afinal de contas, tu não sabe quem pode ser a pessoa que vai entrar para pegar aquela carona contigo no teu táxi. Gostei bastante, porém não está acima daqueles que eu já tinha lido, dos outros livros do Chaboté. Então, Yellow Cab foi mais uma leitura que eu fiz, a segunda que eu fiz no mês de janeiro. E depois, então vocês vejam aí, eu fui para os quadrinhos, né, depois que eu saí do livro de filosofia, do Sêneca, e o terceiro livro que eu li antes de entrar em férias foi Tudo e Mais um Pouco, do Chacal. Eu tenho esse livro já faz bastante tempo, eu lia de forma aleatória, e eu li agora ele de cabo a rabo, como se diz, né? Eu li todos os textos que são de 1971, os livros, né, que tem reunidos aqui, do Chacal, até o ano de 2016. Ele que é considerado um poeta marginal, essa poesia marginal que nasce naquele movimento de contracultura ali nos anos 70, em meio ao que foi também o próprio movimento da Tropicália, essas críticas ácidas a toda forma de autoritarismo. E a gente está ali na década de 70 vivendo, você sabe muito bem, um período de exceção no Brasil e em outros países da América Latina, uma ditadura militar, e isso serviu também para aguçar a verve artística, né, esse processo
de uma cultura que se mostrava politicamente posicionada em favor da liberdade de expressão, da possibilidade de fazer com que as pessoas pudessem entender um valor que é um valor inegociável, que é justamente a liberdade individual e também coletiva de se manifestar artisticamente. Então tem muita coisa interessante aqui, eu marquei bastante coisa, vocês podem ver, e eu quero falar também mais sobre essa obra se tiver a oportunidade. Se não tiver a oportunidade de fazer uma resenha, pelo menos trarei aqui alguns destes poemas para dividir com vocês. E quem acompanha o canal sabe que eu venho dizendo aqui, como uma das minhas pretensões para este ano, é ter a companhia de Saramago por todo o ano de 2023, né? E eu, como quarta leitura, fui fazer então uma reverência a este grande autor a partir de O Conto da Ilha Desconhecida. Este é um livrinho fininho, curtinho, pequenininho, mas ele é uma joia rara. Que livro incrível, quanta coisa ele me deu a pensar, escrevi lá no Instagram a respeito disso. Quero dizer para vocês que eu pretendo trazer uma resenha dele aqui no canal. Basicamente esta obra, ela fala de um homem que procura um rei para pedir a ele um barco, porque ele queria viajar em busca de uma ilha desconhecida. E obviamente ele acaba ouvindo uma série de escárnios, né? As pessoas debocham dele, todas as ilhas já foram descobertas, que ilha é essa que ele vai atrás? Então aqui se questiona muito o sonho da pessoa sendo colocado à prova, sabe? Quando vocês são desestimulados a algo, que as pessoas não acreditam em vocês, e aí quando a gente menos espera pode ser que tenha alguém que acredite na gente, pode ser que tenha alguém que nos dê a mão e queira fazer essa travessia rumo ao desconhecido conosco, né? A gente não passe por isso solitários. Ele vai questionar uma série de coisas aqui, ele vai mexer de uma forma muito especial com vocês, tenho toda certeza. Então esse é um livro muito bom, é um livro que eu acho que poderia ter sido porta de entrada para o Saramago. Recomendo para ti que ainda não leu nenhuma obra de Saramago como a primeira leitura. Que livro bom, que livro gostoso de ler e que merece uma resenha, e terá certamente uma resenha aqui no canal assim que possível for. E então assim eu encerrei, digamos, uma prévia das minhas leituras antes de entrar oficialmente em férias, porque o Conto da Ilha Desconhecida eu li na noite anterior à minha saída de férias. O primeiro livro que eu li nas férias, já oficialmente de férias, foi este livro do Amos Oz, Entre Amigos. É um livro que reúne 8 contos, são 8 histórias que se interconectam aqui. Elas são contadas em terceira pessoa, mas tem um caráter autobiográfico muito forte, porque o próprio autor viveu em um kibbutz. E aqui a gente está envolto a histórias que se passam em um kibbutz. Fala dos kibbutzim de forma geral, que são essas comunidades coletivas, agrárias, que nasceram ali na virada do século XIX para o século XX e que antecederam a criação do Estado judeu. E aí a gente fica pensando, bom, mas então aqui as histórias elas são muito específicas sobre a realidade destes espaços, dessas comunidades, e não, ele traz questões que nos ajudam a ter uma ideia dessa cultura, de como é que se organizavam, se organizam até hoje essas comunidades, mas fala de situações que são essencialmente próprias mesmo das relações humanas de modo geral. Então tudo que acontece nos kibbutzim acontece entre amigos, entre nós todos aqui, nas nossas relações interpessoais em diferentes culturas. Claro que esse aspecto específico de onde essas histórias se passam também nos serve de conhecimento, de aprendizado. E para mim, por exemplo, foi uma boa entrada na obra do Amos Oz. Então agradecer a 2 pessoas em específico aqui por estar me iniciando na obra de Amos Oz, ter dado esses primeiros passos. Eu gostei muito dessa leitura. Uma dessas pessoas é a Bruna Souza, que acompanha aqui o canal, e já havia me sugerido livros do autor, e também a nossa grande parceira, grande amiga Aritana Becker, que já participou aqui de bate-papos no Sujeito Literário, falando de diferentes obras, que já vinha me recomendando também o Amos Oz há mais tempo até que a Bruna, e que me recomendou especificamente esta obra aqui como uma porta de entrada. Claro que agora, sim, agora estou já pensando em outras obras que me foram sugeridas deste mesmo autor, e provavelmente
voltará ao canal, então, Amos Oz com outras das suas obras. Gostei muito desta leitura, e se tu, como eu, não tinha tido nenhuma experiência ainda, não havia tido nenhum contato, ou não tivesse até este momento nenhum contato com a obra de Amos Oz, eu vou aqui de novo te recomendando que dê uma olhadinha neste livro aqui, Entre Amigos. 8 histórias que se interconectam, depois elas fazem todo sentido lá no final, elas acabam se encontrando. E agora vou falar para ti de 2 narrativas fantásticas do Dostoiévski, e foi a minha leitura na sequência. Um livro que eu tinha elencado entre as minhas leituras para este ano de 2023. Que bom que fiz isso, que bom que estou retornando a Dostoiévski, que eu já havia lido apenas um livro dele, Crime e Castigo. Para vocês que acompanham o canal já devem ter ouvido eu falar a respeito disso aqui. Não tem resenha do Crime e Castigo ainda, acho que relendo ele daria uma boa resenha também. Mas olha, esse livro aqui traz 2 novelas, né? A novela, para quem não sabe, são textos que não são tão extensos quanto um romance, mas também não são tão curtos como os contos. Eu acho que são textos assim, ó, na medida para quem está de férias, que era o meu caso ali. Então eu já fui emendando, depois de Entre Amigos do Amos Oz, essa leitura dessas 2 narrativas que são realmente fantásticas, que discutem como temática central a questão do suicídio. Mas cada um destes 2 textos, dessas 2 narrativas, A Dócil e O Sonho de um Homem Ridículo, fazem isso de formas diferentes. No primeiro, em A Dócil, a gente tem a história de um homem que acaba perdendo a sua esposa, fica viúvo, ela acaba tirando a própria vida, uma mulher muito jovem. Isso acontece num momento muito recente, a união entre eles. Então ele vai refletindo a respeito deste luto, de como que essa mulher chegou ao ponto de tirar a sua própria vida. Então é ele, o viúvo, perpassando ali nestas linhas, através de uma reflexão, tudo aquilo que antecedeu este momento derradeiro. E ele vai falando sobre o envolvimento dele com ela, como é que eles se conheceram, como é que se deu esse casamento, como é que era a vida de cada uma dessas pessoas. E eu acho também aqui, primeiro que a leitura de Dostoiévski, às vezes o nome assusta, né, para quem nunca leu, ela é extremamente fluida. Não existe nada complexo. O complexo está na reflexão dessa questão que vai no âmago da natureza humana, e não de palavras muito difíceis, embora seja um texto também do século XIX, mas ele é atualíssimo nas discussões que ele suscita sobre essa questão de vida e morte, e sobre a relação do masculino com o feminino aqui também, do que seria o amor, seja o amor próprio, o amor por um outro ser idealizado, por alguém que a gente acaba realmente se envolvendo, se dizendo apaixonado, aquilo que nos encanta em alguém, ou de fato como que estas relações acabam se transformando em algo que a gente denomina como sendo o amor. E ele faz isso de uma forma muito especial, muito particular. Eu realmente fiquei assim louco para ler mais coisas do Dostoiévski, ou talvez reler Crime e Castigo. O segundo texto, a segunda novela, O Sonho de um Homem Ridículo, foi o que eu gostei mais dos 2. Eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu particularmente me envolvi um pouco mais com a narrativa. Neste segundo texto, né, essa segunda novela, nós temos um narrador, também ali em primeira pessoa, mas ao contrário do primeiro, embora a temática ainda seja do suicídio, nós temos neste segundo narrador, ele próprio narrando a sua história de vida, já decidido desde o início, a gente fica sabendo disso, de que ele vai tirar a sua própria vida. Até que acontece algo que ele se sente extremamente egoísta em tomar essa decisão, mas é algo que a gente nunca sabe muito bem se está se passando na realidade ou se faz parte de um sonho. Ele, a certa altura, enquanto ele vai ali falando a respeito do porquê que ele havia decidido tirar a sua própria vida, acontece uma situação em que ele encontra na rua uma menina que está perdida da mãe, e ela pede ajuda a ele. E ele estava tão preocupado com essa questão pessoal, de que ele havia chegado nessa decisão de que ele
iria tirar a própria vida, que ele reflete se a existência dele naquele momento faria diferença ou não para ela, porque se ele ajudar ou não, questões de ordem moral ou de culpa, que diferença faria? Ele, ao terminar esse contato com a menina desesperada porque perdeu a mãe, se ele vira as costas para ela, que diferença faz se ele vai tirar a própria vida? E assim ele vai embora e deixa a menina sem ajudá-la, e ela vê uma outra pessoa do outro lado da rua, atravessa e vai pedir ajuda para aquela outra pessoa, mas ele nem tem bem certeza se ela obteve ali algum suporte, uma ajuda para encontrar a mãe, né, que estava perdida. E aí ele vai com aquilo, só que aquilo se transforma numa culpa e numa reflexão bastante filosófica a respeito da decisão que ele estava tomando, tanto de tirar a própria vida e do descaso com que ele tratou a situação dessa menina. É assim, uma coisa incrível, fantástica. Com relação a Dócil, só porque eu deixei passar, tem também uma questão assim, que eu acho que é válido, né? Quando a personagem do primeiro conto, da primeira novela, não é um conto, ela decide tirar a própria vida, ela se joga da janela de casa agarrada em uma estátua de uma Nossa Senhora, poderia ser, né, da Virgem Maria. E isso também é importante na narrativa, aqui, nas duas narrativas, essa questão que envolve também o aspecto religioso. Então eu lembrei disso agora falando da segunda novela, porque esse é um elemento que me marcou também bastante nas duas, além digamos, essa espinha dorsal da discussão sobre o suicídio, sobre, enfim, a relação vida e morte. A gente tem isso de forma distinta, né? Primeiro um narrador que é um viúvo, que perde uma esposa muito jovem, e depois de um homem que decide ele mesmo tirar a sua vida, porque ele, enfim, ele identifica que não existiria mais razão o porquê de estar vivo. Dostoiévski, uma coisa que, assim, eu diria, para mim que não sou um grande leitor dos russos, que não sou um grande leitor de Dostoiévski, mas que pretendo sim ler mais obras deste autor, eu li Crime e Castigo ainda muito cru, lá no início da minha vida de jovem adulto, mas acho até que numa transição ali entre a adolescência e a vida adulta, vamos dizer assim, quando eu estava lá na faculdade. Acho que não tirei melhor proveito de Crime e Castigo, embora seja uma obra que naquela época já me marcou bastante. Mas se eu tivesse sido orientado por alguém, eu teria começado por aqui. Duas narrativas fantásticas, que livrinho incrível, mais um, então, livro muito bom, como vocês estão vendo que eu li no mês de janeiro. E dando sequência, eu fiz uma leitura também muito interessante e fantástica. Fantástica porque foi justamente um livro de Gabriel Garcia Marques. Eu li A Incrível e Triste História de Cândida Erendira e sua avó desalmada. Este aqui é, digamos assim, o maior conto em número de páginas, mas nós temos aqui 7 histórias. Deixa eu só confirmar para vocês para ver se foram 7 mesmo. Tá? São 7 contos. 7 contos, além de A Incrível e Triste História da Cândida Erendira e sua avó desalmada. E aí é interessante porque alguns destes personagens que aparecem nos outros contos, eles retornam ao final para esta narrativa que se encerra em torno da história de uma avó realmente desalmada, né? Acho que essa expressão define esta avó que vivia com a neta, mas tratava a neta como uma empregada. E aí acontece um incêndio que acaba sendo colocada a culpa toda em Erendira, a neta, que era quem cuidava dessa avó, e ela sendo culpada, a avó diz para ela que a partir de agora, para que ela pudesse continuar vivendo, digamos, sob a proteção desta avó, elas iriam peregrinar por aí, mas ela teria que se prostituir, porque ela passaria a ter uma dívida agora com esta avó. Então a própria avó coloca esta menina em situação de prostituição para que ela possa pagar uma dívida de um incêndio onde elas perderam tudo, e aí só então ela estaria comprando a liberdade dela. Então acontece uma série de questões que são próprias da relação que nós temos, nós latino-americanos, com esta cultura
que ela não pode ser descolada das situações que são sociais, que são políticas e que são econômicas no processo de formação da nossa identidade, das nossas raízes culturais. É um livro que tem diversos méritos, é Gabriel Garcia Marques. Vejam que eu pulei de Dostoiévski para Gabriel Garcia Marques, continuei muito bem acompanhado. Foi realmente um mês incrível para mim, vocês não estão entendendo o quanto eu fiquei feliz em fazer essas leituras. E como tem aqui 7 contos, eu nem sei se eu não vou falar para vocês de cada um desses contos. Eu gostei demais dessa obra, vai voltar aqui para o canal, tá? Então fica também a dica deste livro. Ou eu vou fazer um único vídeo e vou falar um pouquinho, se não de todos, daqueles que mais me marcaram, e certamente foi mais de um. Tá? Só que este que dá título ao livro realmente é aquele que acaba sendo mais profundo mesmo, e ele abarca, de modo geral, toda a genialidade do Gabo, que é isso de envolver o realismo mágico com, bom, se tratando de realismo mágico, né, com aquilo que está na essência dessa identidade que a gente muitas vezes procura em nós que somos latino-americanos, nas nossas, digamos, nossos dramas, as nossas questões de ordem pessoal mesmo, por vivermos nesta terra tão explorada e tão marginalizada, digamos assim, no cenário global. Vamos falar um pouquinho mais também sobre Gabriel Garcia Marques aqui no canal, já tem aí resenha de outra obra dele, eu já li outras obras do autor, mas essa realmente me marcou. E aí, vejam bem, eu disse que eu iria ler Saramago ao longo de todo o ano, poderia ler mais de um livro no mês e tal. Pô, eu li Saramago, aí Conta Ilha Desconhecida, li Dostoiévski, aí fui lá e li também o Gabriel Garcia Marques, tinha lido Amos Oz, né, no meio do caminho, e eu tava a horas, mas olha assim, ó, louco para ler esse livro aqui que é Caim, do Saramago. Aí eu digo, vou ler mais um Saramago, ele está comigo, estarei bem acompanhado. E que baita escolha eu fiz, que livro fantástico. Este livro aqui é um livro que deveria ser lido por todo mundo que preza pelo diálogo dentro da literatura. Sabe, aqueles diálogos que estão acima, que se transformam em obra de arte, pela construção que é feita nesse diálogo entre Caim, no caso, o personagem criado pelo José Saramago, e o Senhor, que seria o Senhor Deus. Então esse livro causou muita polêmica em 2009, eu também vou trazer ele em formato de resenha para a gente falar um pouco mais. Quando ele foi lançado, a Igreja Católica teceu duras críticas ao conteúdo da obra. Eu vejo isso como algo que extrapola um pouco o caráter do que é, para que se propõe as igrejas de modo geral. Eu acho que o Saramago ele foi brilhante nessa obra, ele consegue fazer críticas não por fazer, não para agredir a fé de ninguém. Acho que é um livro que deve ser lido por todos, por aqueles que professam e são praticantes, né, professam alguma fé, são praticantes da Igreja Católica, Igreja Evangélica, seja lá o que for, ou mesmo por pessoas que, assim como o autor, se consideram ateus. Acho que todos precisam sim mergulhar na obra de Saramago e devem dar a devida atenção às críticas que são feitas em Caim. Porque a gente tem aqui uma releitura de várias destas histórias bíblicas. Obviamente começa com a história de Caim e Abel, Caim que mata Abel, seu irmão, quando tem sua oferta rejeitada por Deus, e o seu irmão Abel tem a sua oferta acolhida. Eles dois, filhos de Adão e Eva. Então, obviamente, a gente vai começar essa história pela história de Adão e Eva. E assim vai. Então vamos trazer, o Caim vai nos acompanhando ao longo desta narrativa, por todo o texto. A gente tem várias histórias que vão acontecendo, mas aí vai perpassar aqui a Torre de Babel, o sacrifício de Isaac, Sodoma e Gomorra, a Arca de Noé. São várias e várias histórias, e que em cada uma delas Saramago abre esse diálogo com esse Deus, mas ele faz isso através de um personagem que é Caim. E Caim já, desde o início, ali demonstrando a sua fraqueza. Afinal de contas, ele tirou a vida do próprio irmão, e mesmo assim ele foi mantido vivo por Deus, com uma marca que ele carrega na testa, e que vai acompanhar ele nessa peregrinação
ao longo de toda a sua vida. E é nesta peregrinação que ele vai, enquanto personagem, estabelecendo contato e nos fazendo revisar cada uma dessas histórias bíblicas. Eu vou parar por aqui, senão eu vou começar a falar do livro e não vou querer parar mais. Este foi um dos livros mais incríveis que eu li, não no mês de janeiro, mas assim, na minha vida. E eu quero falar mais sobre Caim em outra oportunidade aqui no Sujeito Literário com toda a certeza. Para finalizar, eu fiz a leitura de um livro nacional contemporâneo, você sabe que eu gosto de ler livros nacionais contemporâneos, da Andréa Del Fuego, que é este livro aqui, Pediatra. Eu falei lá no Instagram a respeito dessa leitura, eu estava com uma grande expectativa para ler este livro, e de todos os que eu li foi o que menos me marcou. Eu não estou dizendo que o livro é ruim, eu acho que isso depende de cada pessoa. Inclusive, quando eu falei que ficou aquém da minha expectativa lá no perfil do Instagram, algumas pessoas vieram comentar comigo, inclusive ali no chat, ali na conversa em particular. Poxa, eu adorei esse livro. Teve uma pessoa que comentou comigo, agora fugiu o nome da menina, dizendo que não tinha gostado muito de Supridores, que é um livro que eu assim considerei um dos melhores que eu li no ano de 2022, e tinha gostado bastante de A Pediatra. É isso, né? A leitura é isso. Cada um tem o direito de gostar ou não gostar, e vai ter algo que vai te pegar ou não na obra. Aqui a gente tem uma história aparentemente bastante simples, a história desta pediatra, Cecília, que é uma pediatra que não gosta de crianças, não gosta de mães, dessa romantização. É um livro que acaba mesmo com a romantização da maternidade, né? Acho que isso é um ponto crítico importante, interessante da obra. Ela é uma pediatra que não suporta o tal do parto humanizado, então vai trazer várias reflexões a respeito do parto humanizado, mas desde o início me pegou assim de uma forma que me causou um certo estranhamento, um desconforto, o uso dos termos técnicos da área da medicina. E não dá para dizer que depois isso passa, porque isso volta em outros momentos da obra, e não é algo que vai te atrapalhar a leitura, te truncar a leitura, tá? Se não souber o termo, tu vai conseguir entender a narrativa e vai seguir lendo adiante. Eu fiquei meio chato, talvez seja um problema meu mesmo, com relação a isso. E aí quando acontece alguma coisa assim, eu não deixei de ler o livro, né, fui até o final, mas quando chegou no ponto alto, que eu não vou te falar qual é, da obra, né, então a gente tem essa personagem, que não é uma personagem que pelo menos a mim cativou, né, ela vai se defrontar com uma situação onde ela vai acabar revendo também um pouco dos seus princípios, vai acontecer alguma coisa na história. Ela, no início dessa história, ela é casada com um sujeito, uma relação que está fracassada, assim, completamente acabada. Eles vão se separar, vai acontecer uma série de outras coisas, e vai ter uma situação, que é a virada de chave, o ponto alto, digamos assim, da obra, que, para mim, depois que acontece isso, dali para o final, eu já imaginava, já tinha uma ideia do que seria, então não me surpreendeu, não me causou assim um grande momento de ruptura com aquilo que eu já estava imaginando. Traz reflexões importantíssimas, é um livro contemporâneo, então com discussões que são bastante atuais. Então eu acho que para algumas pessoas, veja se vocês me entendem aqui, né? Para algumas pessoas da área da saúde, para as mulheres, público feminino em especial, este livro tem, me parece, uma possibilidade de ser mais efetivo no sentido de envolver a pessoa na narrativa. O que não quer dizer que eu esteja tirando o mérito da obra no sentido de que ela deve ser lida também por nós, homens. Acho que, acima de tudo, a gente tem que ter contato com essas discussões. Mas algumas coisas eu, para além do livro, consegui absorver de uma forma mais interessante conversando com uma outra mulher, no caso com a minha esposa, além desse diálogo que eu tive com esta mulher, que é a autora em si, Andréa Del Fuego, e que me foi bastante interessante esse primeiro contato, embora não tenha sido a minha melhor leitura. Ficou entre as leituras que eu menos me envolvi, menos gostei. Tá certo? A gente volta aí numa próxima para falar de mais livros, para falar mais de literatura, para poder dividir com vocês o que estamos lendo, o que pretendemos ler e aquilo que a gente acha que tem de interessante para sugerir a vocês como leituras também. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.